Olá, eu preparei esse vídeo para vocês para destacar alguns pontos centrais para o estudo, para a prova desse trimestre sobre antropologia, né? E que nós destacamos dois textos do livro da professora Lilia, O Espetáculo das Raças, que é esse livro aqui, e que eu disponibilizei para vocês via SIGA, a introdução, o espetáculo da miscigenação e o capítulo 2, a história de diferenças e desigualdades, as doutrinas raciais do século XIX. O que é importante destacar nesse texto é que ela faz, o livro é a tese de doutorado dela, em que ela faz uma periodização, é de 1870 a 1930. Isso significa que ela vai analisar uma sociedade brasileira que vai estar se transformando após, ou seja, num contexto de transformação da abolição, né, que vai se destacar em 1888, mas que começa com a lei do ventre livre em 1871. E isso traz para a autora a seguinte discussão, que o liberalismo e o racismo, proveniente desse contexto de inserção do Brasil no mundo, num contexto mais liberal, né, no perspectiva da república, enfim, isso vai ser uma característica importante de uma sociedade que vai destacar o racismo como uma medida de cidadania, ou seja, vai se consolidar teorias raciais provenientes de pensadores europeus que vão influenciar no pensamento social e no pensamento racial brasileiro, né? Destaca-se aí um outro contexto que é a influência do pensamento positivista e do positivismo, inclusive, como um movimento forte nesse contexto, que irá, inclusive, se intensificar com uma perspectiva política também, né? Na introdução, eu gostaria só de lembrar para vocês que na aula nós destacamos a pintura de Modesto Brocos, né, o quadro, de 1895, e que nesses quadros estão representados essas formas sintéticas dos teóricos do que a gente chamou também em sala de aula da teoria do branqueamento da raça, né? Então, o que eu queria destacar é que você lesse na página 12, né, que o autor irá reconstruir por meio dessa imagem os argumentos e as perspectivas da época, né? O país era descrito como uma nação composta por raças miscigenadas, porém em transição. E nesse cruzamento de raças levariam a supor que seria, enfim, branco. Então ela vai destacar assim que na passagem de muitos pesquisadores, de autores, enfim, de cientistas nesse contexto, e ela destaca Gobineau, que vai dizer que o povo brasileiro aqui era de uma população mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia, né? Então a gente queria só chamar atenção a essa introdução do livro, que ela vai mostrar como que é a tese dela e os pontos essenciais que nós destacamos em aula, relacionando liberalismo e racismo na página 14, né? E gostaria também de destacar nessa introdução a ideia na página 18 dos critérios diferenciados de cidadania que estavam se consolidando nesse contexto, né? Com o enfraquecimento e final da escravidão, e com isso um novo projeto político. Então o povo é assim como a noção de povo e de nação, categorias extremamente abstratas, vão sendo construídas a partir de ações do Estado, né? E aí, partindo para o capítulo 2, ela vai chamar atenção à noção de diferenças e desigualdades,
né, que se relacionam nas principais teorias raciais do século XIX. É importante a gente só relembrar na aula que eu destaquei uma teoria monogenista e a poligenista, né? E a teoria do darwinismo social, cuja determinismo geográfico e biológico que vai caracterizar essa hierarquia no contexto da sua inserção cidadã nesse país que está sendo construído na chamada República Velha, né? E então veja, essa numa perspectiva monogenista significa uma perspectiva de uma teoria mais humanista, que tem ainda os ecos da Revolução Francesa, em especial ecos do pensamento de Rousseau. Porque Rousseau irá identificar na sua teoria a teoria da perfectibilidade humana, né? O que significa isso para Rousseau? É de que os indivíduos têm condições de buscar a perfeição, né, por si próprios. Então há uma característica única na raça humana, é de que busca voltar, né, para características mais essenciais dos seres humanos. Isso é o perfeito para Rousseau. Então, nessa perspectiva, a teoria da humanidade, mais humanista de Rousseau, invoca a diversidade, né? Possibilita pensar a raça humana como única e nessa direção, ela, na sua diversidade, cada uma a seu modo vai buscar a sua perfeição, né? Agora, essa teoria da perfectibilidade, ela vai ser rechaçada, vai ser tendo contraposições de teorias que vão lidar com a poligenia, ou seja, as diferenças raciais, né? E aí na página 44 vai falar sobre a perfectibilidade e na página 46 vai falar sobre dois autores franceses, um chamado Buffon, o outro é Depol, né, que são naturalistas franceses e que vão destacar aquilo que é contraposto à ideia da perfectibilidade e da teoria humanista, mas sim uma teoria naturalista que vai envolver a ideia das diferenças raciais e que dentro dessas diferenças raciais há um processo de degeneração da raça. E a degeneração da raça significa a capacidade de que as diferenças raciais possam possibilitar a miscigenação, né? E então, com isso, em seguida ela vai chamar atenção a noção da naturalização das diferenças e esse debate monogenista e do poligenismo, né? A noção de degeneração, que são os elementos importantes, e aí eu destaco na página 49, que por conta da poligenia, do pensamento poligenista, os cientistas irão desenvolver outras teorias e outras ciências, que as ciências voltadas para uma medição, para uma taxonometria, uma frenologia, né, uma antropometria e a própria antropologia, né? E dentro da antropologia destacamos a antropologia criminal, né, que na página 49 segue esse modelo determinista, né? E nesse modelo determinista ganha impulso a tese de que a natureza biológica do comportamento vai possibilitar o comportamento criminoso. Então, esse se caracteriza aí através de César e Lombroso, de que a criminalidade como um fenômeno físico e hereditário, né? Então, para a gente ir finalizando, queria só chamar a atenção a esses elementos importantes do nosso texto. E a noção de desigualdade, de diferença das raças, né? A noção de poligenia, de monogenia,
né? De teoria humanista e de teoria naturalista, ok? Então, até mais. Um abraço.